Oi, pessoal! Esse é o nosso resumo do estudo dessa noite, que foi uma bênção, com muitas das nossas amigas e amigos também. Vocês que não puderam ouvir, então eu faço o resumo aqui para vocês acompanharem e quando der para participar do estudo, você tem uma ideia do que a gente está falando e o que a gente está estudando. Nós estamos no livro de João, ainda no capítulo 1, tá? A gente vai sair do capítulo 1, breve. Hoje nós terminamos, fomos do versículo 15 até o 20, não, até o 34. E aí a gente vai começar semana que vem o 35 e vamos ver se a gente vai terminar. Mas olha, nós começamos o estudo dessa semana, não no capítulo de João, mas eu fui lá para Apocalipse. Aí eu queria ler para vocês uma coisa que quando eu tava me preparando para estudar capítulo 1 para o nosso estudo dessa semana, eu comecei a pensar sobre, porque fala de João Batista. E eu lembrei que Ellen White tinha dito que João Batista, ele era vegetariano, tá? Mas a Bíblia fala que João Batista, ele comia gafanhotos no deserto. E eu lembro que numa das lições de escola sabatina, foi ensinado que aquele gafanhoto ali, na verdade, eram ervilhas. Porque tem que dar certo, a Bíblia tem que dar certo com o que ela ensina, né? Então eu fui lá para Apocalipse 9 e eu queria ler para vocês. Apocalipse 9, 1 a 3. O quinto anjo tocou isso durante a tribulação, tá? A gente já estudou o livro de Apocalipse aqui, vamos em algum momento estudar de novo, mas aqui é o que é falado aqui, ó. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como que tem escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, só aos que não têm o selo de Deus. E uma outra coisa que é impressionante, a gente lê e sabe, o Espírito na hora mostra. Porque, olha, quem não tem o selo de Deus é o Espírito Santo. Isso está lá em Efésios. Eu falei para vocês, mostro lá em Efésios 1:13. O sábado era o sinal da aliança. Então, sinal e selo são diferentes, tá? Mas não era isso que eu queria mostrar. O que eu mostrei é que a palavra em grego aqui, que é eu anotei aqui porque eu não falo grego, gente. Mas tá lá. A palavra em grego, gente, onde eu coloquei? Tá aqui, ó. A palavra em grego é kakrid, que significa gafanhoto. E é gafanhoto o inseto, tá? Que ainda hoje é alimento. E, por sinal, com muitas substâncias necessárias para o desenvolvimento e fortalecimento do ser humano, tá? Quem come diz que é bom. Eu nunca comi, eu preferia nunca ter que experimentar. Mas o ponto é, o nome aqui em grego, que significa gafanhoto, o gafanhoto, a não ser que você ache que lá durante a tripulação vai ter uma chuva de ervilha, ervilha do céu. Não é isso. Tá claramente aqui dizendo que é gafanhoto. Agora, esse mesmo nome aparece agora lá em João, lá em Mateus 3, quando ele diz que ele comia gafanhoto e mel. Aí, eles traduzem gafanhoto no local como sendo gafanhoto mesmo, né, em Apocalipse. E quando vai traduzir para dar certo com o que Ellen White ensinou, porque Ellen White fala que ele é estritamente vegetariano, e não é verdade. Mas eu queria mostrar isso, por isso que eu comecei com Apocalipse primeiro com o pessoal. Mas aí a gente foi para João de novo, e a gente viu o testemunho de João Batista a partir do versículo 19. Olha o que é falado aqui. Este foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe:
Então quem és? És tu Elias? Olha, eles conectaram a Elias, porque eles sabiam das profecias. E eles sabem, vocês vão ver aqui que profecia que ele refere aqui. Então, quem és tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. O profeta aqui que ele fala, ele tá... é o profeta Elias, mas pode ser também Jesus, mas Jesus não é só um profeta. Mas aí ele pergunta, é o profeta? Ele disse, não. Finalmente, lhe disseram, quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, os fariseus que mandaram eles. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Olha, essas palavras que João usa aqui são encontradas em Isaías 40, de 3, 4 em diante. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram, então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias e nem um profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Ele está se referindo a Jesus. Aí você fica pensando aqui assim, mas como João Batista era primo de Jesus e não conhecia? Peraí, estava lá em Betânia, Jesus morava em Nazaré, Betânia fica lá perto do Jordão, lá perto da Galileia, a mais ou menos uns 6 km de distância, de repente eles não se conheciam. Eu acho muito improvável que eles não se conhecessem, porque sendo judeus, eles se reuniam em família para comer a ceia, pelo menos da Páscoa, né, a Passover, e os outros tempos que eram específicos para as famílias, para o judeu fazer, eles faziam em família. Eu entendo que João Batista está dizendo aqui que ele não tinha total revelação sobre Jesus como Messias. Ele não tinha toda essa revelação ainda. Mas ele com certeza conhecia. Mas se também não conhecesse, se viram quando eram bebês, talvez depois nunca mais. Porque Jesus também foi morar lá no Egito por um tempo, né? Então a gente não sabe e também não faz diferença. Porém, vamos ver aqui então. Olha só. Quando João fala sobre lá em Lucas, lá em Lucas, um anjo aparece para Zacarias e diz assim, olha, não fico com medo, porque eu vim aqui trazer uma mensagem e a sua esposa está grávida e ela vai ter um filho e você vai ter cuidado desse filho, era João Batista. Muito cuidado com ele, e esse rapaz, esse filho, ele não vai poder tomar bebidas fortes, não vai poder tomar vinho, tá? Ele não fala com relação à dieta, porque isso não é dieta. O que o anjo se referenciou aí, tá lá em Números 6, desculpa, Número 6, Número 6, a partir de 1, que é o voto nazireu, que eu já fiz, tá? Eu passei 11 anos dentro do movimento messiânico, dentro do judaísmo, e eu fiz um pacto nazireu, que é o pacto de Nazir, que você é o mesmo, você não come, você não toma vinho, você não toma nada da uva, nada que venha da uva. E ele diz assim, claramente que nem a casca da uva você pode tocar, né? Então, João Batista foi separado com relação a isso. Isso não é dieta. Isso é
uma especificação com relação a uma coisa que ele não ia poder colocar na boca, tá? Depois ele podia comer tudo. E é interessante que o gafanhoto que João comia no deserto, se você for para Levíticos 11, você vai ver que o gafanhoto é um animal limpo. Pode comer, tá lá na lista de animais que são autorizados por Deus para comer, que são animais limpos e não imundos. Que mais? Como essa ligação com Elias? Por que eles estavam perguntando isso? Olha só, Elias veio e ele era um mensageiro de Deus, ele era um profeta, mas foi numa época em que o povo de Israel tinha voltado para Israel, depois do cativeiro. E vocês lembram da história de Elias, da Jezabel, você lembra que dos profetas que foram mortos, você lembra de Elias no Monte Carmelo, sabe toda essa história. Elias, ele veio preparando o caminho para o povo de Israel receber realmente a mensagem do Filho de Deus, do próprio Deus. Aí, ele, nessa época, quando você vai ver lá em 2 Reis 2, 2 Reis 1, 8, você vê como é que Elias ele se vestia. Ele se vestia com roupas feitas de cabelo camelo. Quando você vai para Mateus, você vê que o João Batista, ele fazia a mesma coisa. Só que ele era pobre. E algumas pessoas dizem que talvez o João Batista, na verdade, ele se vestia com roupas feitas de cabelo de bodes. Não sei e também não faz diferença. Se ele era pobre no deserto, ele realmente era, mas foi por uma escolha dele, porque os pais dele eram gente de liderança dentro de Israel. O pai era um sumo sacerdote e a gente sabe que os sumos sacerdotes, eles eram bem cuidados. Tá? Então, mas Elias, ele era um mensageiro, um profeta. E ele foi mandado com uma determinada tarefa. A mesma coisa aconteceu com João. Só que João, quem faz a profecia de Elias é Malaquias. Mas quem faz a profecia de João Batista é o Isaías. No Isaías 40, de 3 a 4. A gente vê isso lá, tá? Então, por quê? Porque ele também foi um mensageiro. Ele veio preparar, ele veio no mesmo espírito de Elias. Não é que ele reencarnou Elias, né? Ele veio com a mesma autoridade, ele veio com a mesma intenção de preparar o caminho para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias. Hoje, naquela época, quando Elias veio, e os judeus que não acreditam ainda que Jesus já veio, eles veem que, como tem uma profecia que eu diz Isaías, que Elias vem antes do Messias, e eles não acreditam que Jesus é Messias, a gente vai, ainda eu digo a gente porque eu já participei muitos de Santa Ceia, a ceia da Páscoa, né, que é a Passover, e é colocado uma cadeira com prato, com tudo, para Elias, porque a esperança é que um dia Elias vai, em determinado momento da ceia, a porta é aberta, porque existe aquela tradição, mas também eles acham que Elias vai vir antes de Jesus. E eles não perceberam que Elias não veio em carne como Elias de novo. Se bem que quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração e ele está com Tiago, João e Pedro, e quem aparece? Elias e Moisés. E aí os discípulos sabem que eles são eles. Imagina, nunca conheceram eles, mas sabiam quem era. E eles viam Jesus, viram Jesus transfigurado com toda a glória dele. E escutou-se uma voz do céu. Eu acho linda essa parte. A voz do céu vem, porque Elias está representando os profetas, Moisés está representando a lei, e a voz de Deus: esse é o meu filho, segui a ele e aos ensinamentos dele. Então, não mais os profetas, não mais a lei, porque eu tenho o meu filho agora. Então, Jesus foi a única mensagem que nós recebemos. Não existe mensageiro de Deus em canto nenhum. Existem sim pessoas que estão
arduamente tentando fazer com que as pessoas vejam a mensagem que está aqui, na Bíblia, da vida de Jesus. É o verdadeiro evangelho. Então, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Então, foi isso que a gente fez. A gente viu a conexão entre João Batista e Elias, que são os profetas e os mensageiros de Deus, em tempos diferentes. E nós vimos também que eles se vestiam iguais. Eu mostrei para vocês que o selo de Deus não é a mesma coisa do sinal de Deus. O sábado era o sinal de Deus para o povo de Israel. E o selo de Deus é o Espírito Santo. É o selo dele. Você está selado, você está salvo. É a sua garantia, como Paulo falou lá em Efésios 1. Tá? Então, assim, a gente vê coisas, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus realmente... as coisas que a gente aprende sobre ele são tão especiais. E cada vez que a gente abre a Bíblia, a gente abre uma coisa nova, né? Hoje a gente estava comentando, a gente vê e às vezes a gente tem dúvidas, né? E alguém falou assim, graças a Deus que nós temos dúvidas, porque quando nós temos dúvidas, quer dizer que nós estamos com ansiedade para aprender mais. E quando nós queremos aprender mais de Jesus, é lindo isso. É essa... deveria ser na nossa vida diária, querer sempre aprender mais sobre Jesus. E é isso que a gente está fazendo. Então, gente, olha, quando eu levei lá pro pessoal ver em Apocalipse que João Batista não era um vegetariano, por que eu falo isso? Faz essa questão? Não. Para mim, quem é vegetariano e quem não é, também seja o que você quiser. Mas acontece que a Bíblia não diz isso. Ela tem um capítulo cheio lá sobre saúde, que ela fala, Ellen White, que ela fala que um anjo desceu e deu orientação aos pais de João Batista de como alimentá-lo. E não é verdade isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele deveria ser um nazireu. E o nazireu não tem nada a ver com alimentação, tem a ver com alguma coisa que você não vai colocar na sua boca e que é proveniente da uva, tá? E ele não era, mais uma vez. Então, eu vejo aí a soberania de Deus e não uma situação de dieta. Porque se esse homem estava no deserto comendo só gafanhotos e tomando mel, é realmente uma proteção divina que ele sobreviveu a tudo isso com pouca alimentação, com poucos recursos. A mesma coisa que a gente vai lá para o livro de Daniel. Ela coloca Daniel como se fosse sobre dieta, e não é. É sobre a soberania de Deus, o livro de Daniel, logo no início. Tem nada a ver com dieta. Daniel nunca foi vegetariano. Até porque, se você disser que um judeu é vegetariano, você já está mentindo, porque o judeu, ele come carne e, principalmente, pelo menos, uma vez por ano ele come. Porque ele tem que celebrar a ceia, e a ceia da Páscoa, Passover, é com uma carne de cordeiro. Por isso que eles matavam cordeiro. Então, gente, cuidado. Não fiquem por aí recebendo mensagens de pessoas. Não interpretem a Bíblia com as suas visões que você tem lido nos livros de Ellen White, porque é falácia. Então, por isso que eu tô aqui. A Bíblia é a Bíblia somente. Então, fiquem com Deus. A gente vai, na próxima semana, continuar no livro de João. E a gente vai tentar terminar o capítulo 1. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.